Diz assim a palavra do Senhor: o menino Samuel ministrava, estou lendo na NVI, ministrava perante o Senhor sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel. Samuel respondeu: estou aqui. E correu até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Eli, porém, disse: não o chamei, volte e deite-se. Então ele foi e se deitou. De novo o Senhor chamou: Samuel. E Samuel se levantou e foi até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Disse Eli: meu filho, não o chamei, volte e deite-se. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Então Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino. Ele disse: vá e deite-se. Se ele chamá-lo, diga: fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi se deitar. O Senhor voltou a chamá-lo, como nas outras vezes: Samuel, Samuel. Então Samuel disse: fala, pois o teu servo está ouvindo. Amém? Senhor, assim como o Senhor falou com Samuel, nós pedimos que o Senhor venha falar conosco nessa noite, Senhor. Precisamos ouvir tanto a tua voz. Que a tua palavra, Senhor, seja suficiente, que mude, que transforme, que dê direção à nossa vida, Deus. Precisamos de ti, precisamos ouvir a tua voz. E que a tua palavra venha ministrar a cada um de nós nesta noite, o que nós pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode se assentar, queridos. O chamado. Esse é o tema da palavra de hoje. Eu quero situar vocês no contexto dessa palavra. Existe um contexto histórico que é importante de relembrar, para que nós possamos entender ainda melhor esta passagem. Lembremos que 1 Samuel mostra, em parte, o período de transição que o povo de Israel estava tendo. Lembremos que o povo não era governado por um rei, né? Então, eles estavam passando justamente por essa transição. Eles estavam saindo do período dos juízes, que eram governadores, que eram levantados esporadicamente, de acordo com a necessidade. Geralmente, quando o povo já estava no fundo do poço, estavam prestes a serem destruídos, muitas vezes pelos inimigos, e Deus levantava um líder, levantava alguém e se tornava um juiz para aquele momento. Não era um governante fixo, né? E esse período dos juízes era um tempo de total idolatria. O povo estava longe de Deus, o povo estava desagradando completamente ao Senhor. E esse momento em que Samuel aparece vai ser um momento de transição, porque ele mesmo vai ajudar a que o período monárquico entre em cena. Tanto é que é o próprio Samuel que vai ungir o primeiro rei, que é Saul, e depois Davi. Então é um momento difícil, tanto politicamente e principalmente moralmente. É um período de crise, de decadência do povo de Israel. Estamos aqui? É por esse motivo que, segundo o versículo 1 que nós lemos, a palavra de Deus era escassa. Deus já não falava com frequência com seu povo. Olha o que diz o versículo 1. Naqueles dias, raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. Não é que Deus não queria falar, não é que Deus não queria se comunicar com o seu povo, mas esse motivo
de Deus permanecer em silêncio, mostra a insatisfação do próprio Deus de falar com o seu próprio povo. Ele via a decadência do seu povo e ele raramente falava com alguém, né? Esse era o contexto geral, onde Samuel é levantado. Mas também existe o contexto familiar que é importante destacar. Lembremos que Samuel ele é filho de Eucana e filho de Ana. Ana era estéril, não conseguia ter filhos, mas ela e a sua família iam todo ano à região de Siló, onde se encontrava o templo de Deus, e eles levavam sacrifícios e adoravam a Deus nesse lugar. Era nesse lugar onde Ana se derramava diante do Senhor pedindo um filho, até que chegou o dia em que Deus concedeu um filho, quando ela fez um voto diante de Deus, fez uma promessa a Deus, e disse: se o Senhor me der um filho, eu vou consagrar esse filho a ti, e ele passará a viver, a morar no santuário. E foi assim exatamente que ela fez. Aos 3 anos de idade, Samuel foi levado pela sua própria mãe ao santuário, ao templo, para viver ali e ser educado, criado e ministrado com Eli, que era o sumo sacerdote da época. Lembremos que Samuel foi um menino que nasceu debaixo de muita oração e lágrimas e num contexto muito difícil. E é assim que nós chegamos nesse capítulo 3, que é o capítulo onde Deus se mostra a Samuel, onde Deus aparece pessoalmente para Samuel, onde Deus fala com Samuel e Samuel é ensinado a reconhecer a voz do Senhor. Então, a partir desse chamado de Samuel, nós vamos tirar uma série de lições importantes para a nossa vida. Amém? Importante entender que Deus nos chama, né? Desde o momento da salvação, nós sabemos que é Deus que nos chama, é Deus que nos amou primeiro, é Deus que nos encontrou. Somos salvos pela graça e não por algum mérito nosso. Então precisamos entender que é Deus que sempre toma essa iniciativa. E se você está aqui é porque Deus te chamou. Quantos creem nisso? A grande pergunta é: para quê? Para que Deus me chamou? E ali é onde nós entramos em conflito, porque nós passamos às vezes muito tempo, muitos anos, tentando descobrir qual é o nosso chamado, para que Deus nos chamou, qual é a direção que nós devemos tomar, qual é o rumo da nossa vida, qual é a vontade de Deus. E está certo pensar assim, porque de fato nós devemos desejar estar fazendo a vontade de Deus. Todos nós queremos que a nossa vida tenha um significado. Todos nós queremos que a nossa vida tenha um sentido, tenha um propósito. E para isso nós precisamos buscar a vontade de Deus para encontrar nele o nosso significado. Encontrar na sua vontade o sentido da nossa vida. Amém? Às vezes nós ficamos até apreensivos, pensando que podemos estar indo na direção contrária da vontade de Deus, e isso poderia trazer algum tipo de consequência sobre a nossa vida. Seria tão fácil se Deus, em algum momento da nossa caminhada, nos desse a todos nós um sinal sobrenatural e a gente já tivesse clareza do que Deus quer na nossa vida, né? De repente acordar e Deus escrever no céu: eu quero que você seja um missionário lá na África, quero que você seja um engenheiro, um médico. Você teria uma direção certa, você acordaria todos os dias sabendo para onde você vai, sabendo qual é o seu propósito e para que Deus te quer. Seria muito bom, mas nós não temos isso. Então precisamos ter o nosso coração alinhado com Ele, com a sua palavra, para que nós possamos descobrir qual é o chamado de Deus para a nossa vida. Existe o chamado geral, que é para todo cristão. Por exemplo, o chamado da salvação, o chamado para a santificação. Todos somos chamados a sermos santos. Amém? É um chamado geral, um chamado para todos os cristãos. O chamado para quem é casado, você foi chamado para ser um bom esposo, uma boa esposa. Para quem é pai também, um bom pai, uma boa mãe, etc. São chamados que não têm a ver com as nossas habilidades ou dons, mas existem chamados específicos que têm direta relação com as habilidades, os dons e o interesse que o próprio Deus desperta no teu coração para que você possa se dedicar na sua vida. Amém?
Existe uma história que eu li, o autor é dos Estados Unidos, por isso que ele fala uma sigla em inglês, mas vamos entender a importância de saber como Deus fala conosco para nos direcionar em relação ao nosso chamado. É uma história antiga, em que um homem se levanta, acorda de manhã, ele sai da sua casa, ele olha para o céu, e ele enxerga nas nuvens 3 letras. Ele olha para cima e ele vê GPC. Aí ele fala, nossa, as letras estão claras lá no céu. Será que Deus está falando comigo? E ele começa a pensar o que serão, o que significam essas letras. E veio algo na sua mente e ele diz, já sei. Essas palavras significam go preach Christ, ou Christ, né? Vá e prega Cristo. Ele fala, é isso que Deus quer para a minha vida. Que eu vá e pregue Cristo. Só que ele não tinha nenhuma habilidade para se comunicar, não tinha nenhuma habilidade para falar em público e também não conhecia a Bíblia direito. Ele falava, não é possível, acho que não tem nada a ver comigo. Até que ele foi e falou com um amigo, e ele falou assim, olha, eu vi umas letras lá no céu e eu acho que Deus está querendo que eu fale da sua palavra e eu pregue a palavra. Ele diz, quais são essas letras? São GPC. O amigo olhou para ele, não será que é go, plant corn? O que é isso? Vá e plante milho. Não será que é isso? E é exatamente o que nós precisamos pensar em relação ao nosso chamado. Porque não é o que vem na nossa cabeça o que Deus quer para a nossa vida. Porque provavelmente você luta com o chamado, entre aspas, que você imagina que é, porque você olha para si mesmo e vê que você não tem nenhuma habilidade, nem interesse naquilo que você acha que é o seu chamado. Mas Deus te deu dons e habilidades naturais e sobrenaturais para que você faça exatamente o que Deus quer que você faça. Então o teu chamado está estreitamente relacionado com as habilidades e os dons que você tem. Deus não vai pedir que você faça uma coisa que você não tem habilidade para fazer. Que Deus mesmo não te deu o dom para fazer ou que você não tem nenhum interesse em fazer aquilo. Para descobrir o seu chamado, você tem que se perguntar esse tipo de coisa. Por que eu me interesso? Quais são as habilidades naturais que eu tenho? Quais são os dons que eu tenho? E você vai começar a ir pelo caminho que Deus quer para você. Amém? Quem está aqui? Vamos aprender algumas lições com essa passagem em relação ao nosso chamado, a ouvir a voz de Deus e obedecer ao chamado de Deus. Amém? Primeira coisa, amém, irmãos? Amém. Glória a Deus, me responde, senão eu penso que estou falando com o vento aqui. Primeira coisa que nós podemos aprender com essa passagem, primeira lição, o costume pode se tornar ensurdecedor. O costume pode se tornar ensurdecedor. Você fazer as coisas de forma rotineira, no automático, pode fazer com que você deixe de ouvir o que Deus quer falar com você. Veja comigo, por favor, versículo 2. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia enxergar, estava deitado no lugar de costume. Ele estava no mesmo lugar, exatamente no mesmo lugar que ele se deitava todo dia. Mas mesmo assim, fazendo o que ele fazia todos os dias, Deus não fala com Eli. Deus decide falar com Samuel, que era um menino, que era uma criança basicamente. E Deus não quer falar com Eli, mas sim com Samuel. Quando nós caímos nesse problema de fazer as coisas de forma costumeira, quando nós fazemos do cristianismo uma rotina ou mais uma atividade em nossa vida, nós começamos a perder a capacidade de ouvir a voz de Deus.
Estamos sempre fazendo o mesmo, mas não sabemos o porquê. Fazemos por tradição. Vamos à igreja porque eu sempre fui para a igreja, porque meus pais são da igreja, porque eu sei que é o melhor para mim, mas eu deixei de ter paixão de fazer aquilo. Estamos aqui? Quando o cristianismo é mais um programa da nossa rotina, ou da nossa vida, a oração perde o fervor, a leitura da Bíblia se torna monótona e sem vida, o templo perde a sua beleza, a comunhão com os irmãos se torna fria, a adoração é feita sem paixão, a oferta é quase uma obrigação, os nossos olhos se cegam, se fecham, assim como aconteceu com Eli. A cegueira de Eli não era apenas física, era também espiritual e moral, porque ele não conseguia enxergar o que Deus estava querendo para esse tempo. E ele estava cego moralmente, porque ele não era capaz nem de corrigir os seus próprios filhos, que profanavam o templo o tempo todo. Nós devemos ter cuidado que a nossa vida cristã seja apenas uma rotina. Porque esse será o momento que os nossos olhos comecem a ficarem cegos e os nossos ouvidos não consigam ouvir a voz do Senhor. E nós precisamos ter ouvidos atentos para ouvir a voz de Deus. Quando Deus fala com Samuel, e Samuel vai até Eli, pensando que era ele que o chamava, não foi senão na terceira vez que Eli percebeu que era Deus querendo falar com Samuel. Eli, com toda a sua experiência, não foi capaz de reconhecer a voz de Deus. Quando nós deixamos de fazer as coisas de coração e caímos nessa rotina, nesse ritual, vamos no automático, inevitavelmente os nossos ouvidos começarão a se fechar à voz de Deus. Estamos vivos? Segunda coisa que nós aprendemos aqui. Samuel, ao contrário de Eli, ele tinha plena disposição de ouvir. Ele queria ouvir. Tanto é que as 3 vezes que Deus falou com ele, Samuel disse: eu estou aqui. Eis-me aqui, diz em outra versão. Eis-me aqui. Estou ouvindo. Então a disposição de Samuel era diferente da disposição de Eli. Flávio José, que é um historiador antigo, diz que Samuel tinha aproximadamente 12 anos. Alguns teólogos falam que provavelmente ele tinha 17. Porque quando o versículo 1 chama ele de jovem Samuel, essa palavra jovem é a mesma palavra utilizada para Davi, no tempo que ele mata o gigante Golias. E era 17 anos que Davi tinha. Mas independente se eram 12 anos ou eram 17, ele era um adolescente, ele era um jovem, ele era muito novo. E ele tinha essa disposição, essa pureza, essa abertura para ouvir a voz de Deus. Coisa que Eli já tinha perdido com o tempo. E é ali que nós devemos ter cuidado. Porque tem coisas, irmãos, na nossa vida cristã que nós vamos perdendo com o tempo. E nós precisamos abrir os nossos olhos e ter muito cuidado. Lembre quando Deus disse, através de João, falando para a igreja de Éfeso: eu tenho contra vocês que vocês abandonaram o primeiro amor. Jesus estava dizendo: tem coisas que vocês tinham no início e com o tempo vocês perderam. Às vezes nós vivemos a nossa vida cristã lembrando o que nós fizemos por Deus no passado. Ai, quando eu era mais novo, eu saía, evangelizava, eu falava do Senhor, eu lia mais a Bíblia, eu passava, às vezes virava a noite orando. A pergunta é o que nós fazemos hoje. E provavelmente nós vamos descobrir que perdemos muitas coisas ao longo do tempo.
que nós não temos a mesma disposição, não temos a mesma alegria, não temos a mesma paixão, o mesmo desejo por Deus, pela sua palavra, pela sua obra, pela igreja. Samuel tinha a disposição de ouvir, mas Eli já tinha perdido. Ele nem reconhecia mais a voz de Deus. Mas que Deus, em nome de Jesus, venha a levantar, a avivar o nosso coração, para que tudo aquilo que com o tempo se perdeu, nós venhamos recuperar, e a mesma paixão, o mesmo amor, o mesmo desejo por Deus, que tínhamos no passado, nós tenhamos hoje, pela sua presença, pela sua palavra, pela sua vontade. Amém? Você está aqui? Mesmo Davi sendo inexperiente, veja o versículo 7, por favor. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. Davi era totalmente inexperiente. Ele nunca tinha ouvido a voz de Deus, não sabia identificar. Não, a palavra não tinha sido revelada a ele, mas ele tinha disposição no coração para aprender, para ouvir, para obedecer. São esse tipo de coisas que nós precisamos recuperar. É essa disposição, é esse desejo de querer que isso venha de novo ao nosso coração. Como nós cantamos, que o Senhor fira o nosso coração com uma ferida de fome, de sede, porque nós perdemos essa fome, perdemos essa sede de buscar a sua presença, de ler a sua palavra, de orar, de evangelizar, de passar horas na presença dele. Perdemos com o tempo, mas nós precisamos recuperar, não podemos abandonar o primeiro amor, precisamos novamente pedir a Deus: Senhor, venha, restaura essa sede, essa fome por ti. O Senhor põe em nosso coração tanto o querer como o realizar. Faça de novo em nós. Precisamos ter o mesmo desejo que antes, por ouvir a sua voz, por conhecer a sua palavra, por sentir sua presença. Não podemos permitir que as circunstâncias, não podemos permitir que as experiências do passado, que as decepções, que as lutas, que as dores façam com que a gente perca as coisas essenciais da nossa vida cristã. Roubem de nós o que nós precisamos manter vivo. Lembre das palavras de Paulo a Timóteo: aviva o fogo do dom de Deus que há em ti, porque a tendência é se apagar, a tendência é as circunstâncias nos tirarem do foco, nos afastarem de Deus, mas nós precisamos voltar, nós precisamos sair da beira do caminho e entrar no caminho. Quem está entendendo isso? Ele tinha o cargo, ele tinha experiência, mas ele não reconhecia mais a voz de Deus. Mas ele tinha perdido demais ao longo do caminho. Ele não tinha mais temor de Deus. Ele não tinha mais a sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Ele perdeu muita coisa no caminho. Qual é a pergunta que eu te faço? O que você tem perdido até aqui? Quais são as coisas que você precisa recuperar? Eli e Samuel estavam no mesmo lugar. Mas Deus quis falar com Samuel. Se Deus tivesse que escolher com quem falar, Ele falaria com você? Ele falaria com você? E isso não tem a ver com o cargo. Ele tinha. Ele era o sumo sacerdote do momento. Ele não falou com ele. Deus não falou com os filhos deles, que eram herdeiros. Deus falou com um adolescente.
que por lógica não tinha nada a ver. Amém? Estamos vivos, irmãos? Glória a Deus. Terceira coisa. Deus quer se comunicar conosco. Deus deseja falar conosco. E Deus o faz. Deus se comunica o tempo todo conosco. O fato de Deus falar com Samuel nos mostra que Ele quer e Ele queria se comunicar com o seu povo naquele momento. Só não fazia porque o povo estava totalmente longe dEle. Em outras palavras, não tinha mais opção, apenas esperar a chegada de Samuel. Vocês estão entendendo isso? Às vezes nós falamos, Deus está em silêncio comigo, Deus não fala. Mas John Piper disse, não diga que Deus está em silêncio, se a sua Bíblia está fechada. Deus nos fala de diferentes formas. Provavelmente nós não iremos ouvir uma voz audível. Mesmo que eu não duvide que Deus faça isso. Deus pode fazer. Mas provavelmente Ele não faça, porque o maior meio pelo qual Deus fala hoje é a sua palavra. Porque Ele deixou a sua vontade escrita para você e para mim. Então Deus irá falar através de nós pela sua palavra. Mas tem outros meios. Deus vai falar com você na oração. Deus vai falar com você através de outras pessoas. Deus vai falar com você através da criação. Deus vai falar com você através de um pensamento persistente. Deus vai falar com você no seu interior, aquelas coisas que você sabe, não sei de onde veio, mas eu sei porque sei que Deus falou comigo. Deus fala com a gente. Deus fala conosco. Amém? E quando Ele fala, a sua voz é forte, é clara. A Bíblia diz em vários momentos que a voz do Senhor é como um som de muitas águas. Ezequiel 43, versículo 2 diz, eu vi a glória do Deus de Israel que vinha do Oriente. A sua voz era como a voz de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. Apocalipse 1,15, quando João tem a visão de Jesus, ele diz, os seus pés eram semelhantes ao latão reluzente, como que refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. A voz do Senhor tem um estrondo que cala qualquer tipo de ruído e de voz que queira aparecer mais do que a voz dele. Irmãos, veja. A voz de Deus é como um som de muitas águas. Quando você está perto de uma cachoeira, por exemplo, ou uma queda de água, quanto mais perto você chega dela, menos você ouve a sua própria voz, ou menos você consegue conversar com alguém. Porque o barulho das águas é mais alto. Imagine você indo para as cataratas do Iguaçu, e tentando falar com alguém perto do barulho das águas, você não vai conseguir. O que a palavra está nos dizendo é que é isso que Deus quer, que a voz dele seja ouvida em nosso coração dessa forma, que o estrondo da voz de Deus seja maior que as outras vozes que queiram falar ao nosso coração. Nós precisamos ouvir a voz de Deus acima das outras vozes e calar os ruídos que queiram interromper o que Deus quer nos dizer. Quem está entendendo isso nessa noite? A voz de Deus tem que ser ouvida dessa forma. Mas tudo depende da distância. Porque quanto mais você se afasta dessa queda de água, você terá facilidade em ouvir outras vozes. O barulho não será suficiente para você parar de ouvir o ambiente.
Mas quanto mais você se aproxima do estrondo das águas, você não terá nenhuma possibilidade de ouvir outras vozes. Quando às vezes nós não ouvimos Deus, ou pensamos que Deus está em silêncio, é disso que se trata. Não é que Ele não quer falar com a gente, não é que Ele está em silêncio. Provavelmente você está distante demais, e você está ouvindo outras vozes, e você tem tanto ruído na sua mente, na sua cabeça, até ruídos internos, preocupações, pensamentos, ansiedade, que não deixam você ouvir a clara e forte voz do Senhor. Por que o povo naquele tempo não ouviu? Por que a palavra era escassa? Por que Deus não falava frequentemente? Porque não havia alguém como Samuel disposto a ouvir a voz do Senhor. Isso faz toda a diferença. Quem está entendendo isso? Por último, a última lição que nós tiramos aqui. O chamado independe das circunstâncias. Quem pode dizer amém a isso? O chamado não depende das circunstâncias. Samuel estava num contexto totalmente adverso. Era uma crise política. Ele estava longe da família dele. E ele estava dentro do santuário com um sumo sacerdote omisso. Os filhos de Eli profanavam, se prostituíam no templo, roubavam. Constantemente. O povo estava totalmente longe de Deus e adorando inclusive outros deuses. Esse era o contexto, esse era o ambiente onde Samuel se encontrava. Mas mesmo assim, Deus chama Samuel num ambiente mais difícil e mais hostil que alguém poderia imaginar. O povo sem esperança, não ouvia há muito tempo, já não era como no tempo de Moisés, no tempo de Josué, que Deus falava o tempo todo com o seu povo. O tempo dos juízes durou 3 séculos, irmãos. Então 3 séculos que o povo via, de repente, levantar um ou outro líder. Apenas um líder político, às vezes um líder que ajudava eles a vencer as batalhas e mais nada. Então o povo estava sem esperança de que Deus falasse, mas eles sabiam que eram culpados. Eles só se afundavam. É nesse contexto que Deus chama Samuel. E é nesse contexto, provavelmente, que nós fomos chamados também. Em momentos difíceis da nossa vida. Em ambientes de dificuldade, de hostilidade. Mas o chamado de Deus é maior que as circunstâncias. O propósito de Deus é maior que a nossa dor e que as nossas tristezas. O chamado de Deus independe das circunstâncias. Quem está entendendo isso, diga amém. Deus pode chamar alguém, independente da sua idade, como foi com Samuel. Deus pode chamar alguém, independente da sua deficiência, como Ele fez com Moisés. Deus pode chamar alguém, independente de se achar capacitado ou não, como Ele fez com Gideão. Deus pode chamar alguém, independente se ele não tem um passado cristão, como aconteceu com Ruth. Deus pode chamar alguém, independente se ele é emocionalmente estável ou não, como Ele fez com Jeremias ou com Elias.
Deus pode chamar alguém independente se ele tem um passado ruim, como aconteceu com Paulo. Deus pode chamar alguém mesmo rejeitado pela sua família, como ele fez com José. É por isso que ele pode chamar você, é por isso que ele pode chamar a mim, porque não depende das circunstâncias ou do ambiente em qual estamos inseridos. O propósito e o chamado de Deus é maior que tudo isso. É maior que tudo isso. Quando Deus nos chama, nós não devemos olhar para o nosso redor, nós precisamos olhar para cima, olhar para Ele, para aquele que nos chamou, para o autor e consumador da fé. É para Ele que nós devemos fixar o nosso olhar. Mesmo se as circunstâncias continuam difíceis, precisamos confiar e andar com Ele. Você pode olhar ao seu redor e você vai se decepcionar, ou você vai se assustar, ou você vai deixar de confiar, como fez Pedro. Enquanto ele andava sobre as águas, ele estava indo na direção certa, mas quando ele começou a olhar para os lados, viu as ondas, viu a escuridão do mar, e ele afundou. Os nossos olhos, nosso coração deve estar na direção de Cristo, daquele que nos chamou, não daquele que vai tentar nos tirar desse propósito. Não olhe para as circunstâncias, não olhe para a sua capacidade ou a falta dela, não olhe para o seu passado, não olhe para a sua família, não olhe para o seu estado atual. Se Ele te chamou hoje, é porque Ele sabe quem você será amanhã. E isso faz toda a diferença. Imagine Moisés dando as desculpas para Deus. Mas Senhor, eu não sei falar. Como é que eu vou libertar o povo? Eu não sei. Se eles perguntarem em nome de quem eu venho. Ele tinha uma série de dúvidas. Ele tinha até gagueira. Imagina Deus pensando: Moisés, se você soubesse o que você vai fazer, se você soubesse da forma como isso vai terminar, se você soubesse o que eu sei, você não estaria falando isso comigo. Não olhe para a sua incapacidade, porque de fato a gente vai se deprimir. Se Deus nos chamou, é porque a sua graça é abundante. É porque o seu amor é eterno. Porque a sua misericórdia é para sempre. É isso que importa. O restante será a obra de Deus, dia após dia, em nosso coração, nos capacitando para fazer o que Ele nos chamou a fazer. Amém? Tire da sua cabeça que quando a gente fala de chamado, estamos falando de se dedicar 100% para a obra de Deus apenas. Alguns serão chamados para serem pastores, se dedicando 100%. Alguns serão chamados, de fato, para a obra missionária, se dedicando 100% para Deus. Mas não é todos que são chamados para isso, irmãos. Nós precisamos eliminar da nossa vida esse pensamento dicotômico, em que nós somos divididos em nós temos duas vidas praticamente. Nós temos uma vida com Deus e temos uma vida secular. Não, você tem uma vida só. Você tem que ser a mesma pessoa em todo lugar. E você tem que fazer a obra de Deus no lugar que você estiver. Amém? Para encontrar o seu chamado, você não precisa deixar de fazer o que você faz. Você precisa fazer o que você faz orientado aos princípios e à palavra de Deus.
Lutero foi alguém que defendeu muito isso. Ele dizia, quando foi perguntado o que o sapateiro tem que fazer agora, que a reforma começou, largar o seu trabalho e servir ao Senhor 100%. Ele falou, não, gente. Para o sapateiro, continue fazendo seus sapatos, faça bem feito e cobre um preço justo. É dessa forma que você glorificará a Deus. É dessa forma que você estará fazendo a obra de Deus. Seja sal, seja luz, onde você estiver. Amém? Nós não temos duas vidas. Todo o que nós somos deve glorificar a Deus. É para isso que nós fomos chamados. Amém? Vamos ficar de pé, por favor. O chamado não é o fim. Pelo contrário. O chamado é o início. É o começo. E se nós rejeitarmos esse chamado, nós estaremos interrompendo a nossa jornada. Entende? Se nós ficamos enrolando, se aceitamos ou não aceitamos o chamado, se vamos, se não vamos, se ouvimos, se não ouvimos, se escutamos outras vozes ou escutamos a voz de Deus, vou ou não vou, faço ou não faço, me entrego ou não me entrego, me dedico ou não, pare com isso. Se você continuar adiando, então você estará interrompendo a sua jornada como cristão. É como você escutar a largada para a corrida e você cair bem no início e simplesmente você ficar no chão. Não decidir se levantar para continuar correndo. O chamado é o primeiro estágio. É quando você fala assim, Senhor, eu entendo, eu aceito. Eu vou. Mesmo que você não vá para a África, para a Índia, para o Oriente Médio, a ser um missionário, uma missionária. Mas provavelmente Deus está te chamando a ser uma boa esposa que você não está sendo. Um bom esposo que você não está sendo. Um bom pai, uma boa mãe que você não está sendo. Um bom cristão. Um bom trabalhador. Você sabe o que você está deixando de ser e de fazer. O chamado de Deus é para você, sim. Se Deus te chamou, é porque Ele também te dá as ferramentas para você conseguir realizar o que Ele está pedindo para você fazer. Mesmo que você se sinta incapacitado, amém? Eu lembro que quando eu ia casar, eu tinha medo de casar. Falava, gente, não vou casar não, porque já pensou, eu não consigo dar conta de ser um bom esposo, de ser um bom pai. E quando eu pensava em ser pai, eu falava, e aí? E se eu for um péssimo pai para os meus filhos? Eu tinha esse medo. Eu não me considerava uma pessoa apta para isso. Mas hoje que eu estou casado há 15 anos, tenho 2 filhos, eu penso que Deus estava enxergando um Andrés que eu não conhecia. Então por isso você tem que ficar em paz.
Porque Deus não está chamando o você ansioso de hoje, o você deprimido de hoje, o você no pecado de hoje. Deus está chamando alguém que Ele mesmo dará força e capacitará para fazer a obra dele. Então fique em paz. Deus sabe coisas que você não sabe. Só se disponha a fazer, amém? Feche seus olhos. Diga aí no seu coração, diga: Senhor, eu não quero fugir do teu chamado. Eu não quero ignorar a tua voz. Eu não quero, Senhor, ser desobediente, Senhor. Eu quero reconhecer a tua voz, saber que és tu. E eu me colocar à disposição a ser usado por ti. Onde quer que o Senhor quiser. Onde quer que o Senhor me levar. Onde quer que o Senhor me colocar, Senhor. Eu não quero olhar para mim mesmo, nem para o meu redor. Eu quero olhar para ti, Senhor. Quero olhar para ti. Só tu tens as palavras de vida eterna. Só tu sabes. Os teus propósitos são eternos. Eu quero fazer parte disso. Sei que o Senhor não me deixará sozinho nessa jornada. Sei que o Senhor vai comigo. Sei que o Senhor está comigo. Aleluia. Tenhamos um tempo de adoração. Abriu mão da sua glória, sembrou no madeiro por mim, me conectou, salvou, Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho, Ele me deu sangue. Sandálias, só pagaram e
as sandálias e disse: vai. Levanta sua voz, diga a Ele: e eu me despedi dos meus pais. Queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. E eu despedi dos meus pais. Queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida pra onde eu irei. se eu não tenho pra onde voltar, Tenho só você. tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Palavras de vida eterna, Pra onde eu irei? Aleluia. Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar,
Somos um com você. Obrigado, 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 Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Nós não queremos fugir mais, Senhor. Nós não queremos fugir mais, Senhor, do chamado. Eis aqui a nossa vida. Eis aqui o nosso coração. Eis aqui tudo que somos, tudo que temos. É para te servir. É para te honrar, Senhor. Obrigado. Independente das circunstâncias, independente de quem nós somos, independente de quem nós somos, o Senhor nos chamou. Mesmo sabendo que nós somos, mesmo conhecendo o íntimo do nosso coração, mesmo assim o Senhor nos chamou. Se isso não é graça, eu não sei o que é, Senhor. Se isso não é amor, eu não sei o que é, Senhor. Obrigado, Jesus. Teu chamado, teu propósito é maior que as nossas lutas. É muito maior que as nossas lágrimas, que os nossos sofrimentos, que o nosso passado, que as nossas decepções. O Senhor é maior que tudo isso. Nós queremos atender ao teu chamado, nos render à tua voz. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Nós te agradecemos, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, por esse tempo precioso, Deus, de estarmos juntos e refletir na tua palavra, adorar o teu nome e estarmos em comunhão. Que nós possamos voltar para casa ainda meditando, refletindo, Senhor, nas tuas palavras, e que nós possamos de fato, Senhor, nos render ao teu chamado, obedecer a tua voz. Obrigado por falar conosco. Obrigado por falar comigo. Obrigado, Jesus. Nos leva em paz para as nossas casas, Senhor. Que nós possamos ter uma semana abençoada por Ti, Senhor. Abençoa as nossas famílias, Deus. Guarda nossos corações. Nos livra de todo mal, Senhor. Que pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Que o amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que as doces consolações do Espírito Santo sejam sempre com toda a igreja. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos.